Muito bem-vindos, então, a esse encontro, onde a gente vai compartilhar aí algumas informações interessantes sobre o benchmark que a gente fez sobre gestão do desempenho. É, Me apresentando rapidamente, eu sou Regina Camargo, eu sou a CEO e a fundadora da Cross, sou formada em Língua e Literatura Inglesas e Psicologia, tenho aí bastante experiência organizacional nas áreas aí de atração e seleção de talentos, treinamento e desenvolvimento, nessa parte de gestão de talentos como um todo. Antes de montar a Cross, eu tive uma experiência corporativa, né, em multinacional, então eu tenho essa experiência do lado de lá, também é bem legal. E eu sou consultora certificada e certificadora na metodologia Kirkpatrick, que é uma metodologia de mensuração de resultados de treinamento. Não apenas aqueles indicadores que a gente usa para medir os resultados da área de treinamento e desenvolvimento, mas também aqueles indicadores do negócio, né? Como é que a gente mostra o valor do treinamento através, né, da mensuração pelos resultados do negócio. Eu que estou muito feliz aqui, queria apresentar, né, e aí já agradecer a presença de três consultoras que apoiam a Cross em vários projetos, especialmente nesse projeto que fala sobre projetos de gestão do desempenho, que é a Daniela Basília, a Milena Marques e a Valéria Oliveira. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Isso também para poder contar para vocês que a gente bolou esse evento de um jeito que a gente vai usar muito provavelmente os primeiros 50 minutos para eu poder compartilhar com vocês as informações que a gente capturou pelo benchmark. Aí a gente vai, se vocês forem tendo perguntas, né, ao longo da apresentação das informações, eu gostaria que vocês, por favor, escrevessem no chat. E aí, à medida do possível, a gente vai respondendo, as consultoras parceiras vão respondendo essas perguntas mesmo no chat para ficar mais ágil. Se ficou faltando alguma pergunta, a gente vai ter muito provavelmente uns 10 minutinhos para a gente poder esclarecer essas perguntas, e depois disso, a gente entende que um valor muito legal desses eventos não é só a gente ter informação, mas é a gente trocar. Então, a gente vai dedicar, o nosso evento ele tem 1 hora e meia de duração, a última meia hora vai ser dedicada a dividir vocês em grupos para vocês se conhecerem e compartilharem informações, né? A gente apresentou aqui, vai apresentar algumas informações, mas certamente é legal a gente poder conhecer outras práticas, conhecer outras pessoas e criar esse networking. Então, esse momento de networking e de troca, ele vai acontecer durante uns 20 minutos. A gente vai dividir os grupos por interesse em temas específicos que a gente vai colocar aqui. E depois disso a gente volta para poder fazer o encerramento, né? Então, 1 hora e meia de evento, onde a gente tem informação e tem troca e networking também, tá bom? Então, Dani, Milena e Valéria, muito obrigada. E aí, por que que elas estão aqui? Porque quando a gente dividir os grupos, a gente vai se dividir, eu e as meninas, a gente vai ficar uma em cada grupo ajudando aí nessa conversa e nessa troca, tá bom? Muito bem, eu não sei se quem, né, eventualmente ainda não teve chance de conhecer a Cross. Cross é uma consultoria de recursos humanos que está no mercado já há 27 anos. O nosso propósito, né, a razão da gente existir é fazer convergir aí o futuro das pessoas e o futuro das organizações. E para fazer isso, eu acho que a gente se norteia por 4 valores que são muito importantes para a gente, não são valores que estão na parede, são valores que estão no nosso dia a dia, que é aprender todo dia, simples e bem feito, vencer juntos e ser verdadeiro, né? E as nossas áreas de atuação são três. A consultoria, onde a gente apoia na estruturação de processos de gestão de pessoas. Então, esse tema do evento de hoje está dentro dessa vertical, mas aqui dentro dessa parte de consultoria, a gente também apoia estruturação de trilhas, pensar na parte de, por exemplo, como é que você estrutura um programa de estagiário, um programa de trainees para aquelas pessoas que eventualmente estão fazendo isso pela primeira vez ou querem ajustar os programas que existem, que já tem. Atração e seleção, aqui nessa vertical, a gente é bastante nichado, porque na área de atração e seleção, a Cross só trabalha com programas de portas de entrada, então estagiários e trainees. E na área de treinamento e desenvolvimento, aí sim uma atuação mais ampla, a gente sim apoia no desenvolvimento e no treinamento dos jovens que a gente apoiou as organizações a selecionarem, mas aqui a gente também tem vários projetos de desenvolvimento de liderança e também vários projetos de desenvolvimento de contribuidores individuais, né? E nessa área de treinamento e desenvolvimento, aquela metodologia que a gente comentou, né, que eu sou certificada e certificadora, sim, a gente aplica no desenho das nossas soluções e na aplicação das nossas soluções.
Falando um pouco de como somos vistos, né? Acho que uma parte bem legal é como os clientes nos veem, né? Então a gente tem um NPS aí de 85 que fica na categoria do excelente. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento dos nossos clientes. Mas além dos reconhecimentos dos nossos clientes, a gente tem tido reconhecimento do mercado com alguns prêmios. Isso é muito legal. Esse ano a Cross ficou entre os top 5 na categoria plataforma de contratação de estagiários e trainees, né? Jovem aprendiz, estagiários e trainees. Isso foi um grande reconhecimento para a gente. E na área de treinamento e consultoria, que são as outras verticais, a gente tem, na parte de consultoria, a gente tem, e treinamento e desenvolvimento, a gente tem participado do ranking da Leaders League, e por 2 anos consecutivos, na área de consultoria, a gente tem ficado na categoria de Leading Firm, são as duas primeiras colocadas, tanto em 23 como em 24, a gente ficou nessa categoria de Leading Firm, e na área de treinamento e desenvolvimento, também já por 2 anos consecutivos, a gente tem ficado na categoria abaixo que é Excellence, que são a partir do terceiro colocado, e a gente tem sido o terceiro colocado tanto em 23 quanto em 24. Então, acho que é muito legal a gente poder, né, fazer um trabalho, ser percebido bem, de uma forma positiva pelos nossos clientes e também pelo mercado. E aqui alguns dos nossos clientes, alguns eu sei que estão aqui presentes, a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Vamos ao benchmark, né? Vamos começar a compartilhar as informações que a gente capturou através desse projeto. Uma parte importante de dizer é que esse trabalho foi realizado entre março e setembro de 24, e o método, gente, foram entrevistas individuais num formato online, que tiveram uma duração aproximada de 1 hora. A gente teve 13 empresas que participaram desse projeto, de 13 segmentos diferentes. Então, tem segmento do agro, alimentos, automobilístico, celulose, papel, energia, logística e distribuição, mineradora, químico e petroquímico, saneamento, saúde e hospitais, serviços financeiros, tecnologia e varejo farmacêutico. Então, a gente teve uma abrangência de segmentos colocados aqui. E vale lembrar que todas as empresas que participaram são empresas de grande porte, que têm acima de 1.000 colaboradores, sendo que 7 delas têm acima de 10 mil. E todas as empresas, gente, têm um processo estruturado de gestão de desempenho há mais de 3 anos e 10 delas há mais de 5 anos. É importante ressaltar que quando a gente fala que uma empresa tem um processo estruturado, isso não significa que este processo esteja estagnado, que ele esteja parado. O que a gente percebe, ele é estruturado, mas talvez até exatamente porque ele é estruturado, o que se percebe é que as empresas vão fazendo pequenos ajustes e melhorias ao longo do tempo, tá? Então não é porque ele está estruturado que ninguém está fazendo nenhuma mudança neles. Muito bem. E a primeira pergunta que vem, né, quando a gente vai falar sobre gestão de desempenho é o que que se avalia em gestão de desempenho? E aí o que a gente vê é que 100% das empresas que participaram do benchmark hoje avaliam o que e o como, né? O que, metas entregáveis, e o como, os comportamentos das pessoas. E aí, vamos entrar um pouquinho nesse que e como. Dentro do que, o que que a gente percebeu que é avaliado? Certamente metas, né? Então, o que que é meta? Esse resultado específico, mensurável, que precisa ser alcançado num determinado período de tempo. E quando as empresas avaliam meta, quais são os nomes que aparecem nesse benchmark? Metas, né? OKRs aparecem também, PI Planning, PA, Pacto de Metas, ações viabilizadoras. Então, tem diferentes nomes, mas basicamente é dentro do conceito de meta. Só que não é só meta que as empresas avaliam dentro do quê. Tem também um outro elemento que as empresas avaliam dentro do quê, que a gente está chamando de entregável. E o que que é esse entregável? São as tarefas e responsabilidades do dia a dia de uma pessoa. Então, o foco mais no presente, aquilo pelo qual a pessoa foi contratada para dentro de uma organização. Então, tem esses dois elementos dentro do quê? Metas e entregáveis. É isso que efetivamente se avalia dentro do quê. Quando a gente vai para o como, o que que a gente vê? E aí dentro do entregável, pode ser entregas de projeto, pode ser responsabilidades específicas do dia a dia. Quando a gente vai para o como, uma das coisas que a gente vê que se avalia dentro do como são as competências, né? Então, conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Que geram resultados observáveis e que também, eventualmente, essas competências podem ser desenvolvidas através, né, de experiências e aprendizados. Então, competências aparece como um elemento, né, para avaliar o como.
E dentro de competências, a gente vê as próprias competências, mas também elementos como atributos de liderança que estão dentro dessa categoria. E a gente vê também valores, né? Então, que aí são mais princípios fundamentais ou crenças que guiam o comportamento e as decisões de uma pessoa e de uma organização. E aí, dentro de valores, a gente tem os próprios valores, mas tem outros nomes cultura, atitudes, elos de cultura. Então, tem outros nomes que aparecem aqui é, para essas empresas que, dentro do como, avaliam valores. Ok? Muito bem. Para que as empresas fazem processo de gestão do desempenho? 11 empresas, elas fazem a gestão de desempenho para poder capturar os insumos que vão alimentar os demais processos, processos de bônus, remuneração, desenvolvimento, carreira e sucessão. Então, é um indicador, né, um elemento importante para poder alimentar outros processos. Mas a gente também percebeu uma questão bastante interessante, duas empresas, né, na realidade, estão fazendo o processo de gestão de desempenho com um foco exclusivo na parte de desenvolvimento, carreira e sucessão, com um objetivo específico de tentar desvincular as expectativas financeiras que comumente os colaboradores têm ao término de um processo de avaliação de desempenho. Então, estão querendo de verdade, desconectar esses dois, essas expectativas que aparecem de um jeito bastante comum. E aí, como a gente falou que as empresas avaliam o que e o como, a próxima pergunta é, e tá, a gente avalia que e como que você consolida essa avaliação? Então, o que a gente viu é que as empresas estão mais ou menos divididas em relação a como fazem essa consolidação do que e do como. Tem 6 empresas que, para poder chegar nesse resultado final, o que elas fazem é atribuir pesos para o que, atribuir pesos para o como, e aí faz o cálculo e chega numa nota final. Mas tem 7 empresas, gente, que utilizam critérios qualitativos e mais subjetivos. Então, não tem um cálculo, certo? Basicamente, olha os resultados e, através de discussão, chegam num determinado conceito, tá? Então, existe uma divisão aqui. E as empresas que usam pesos, o que a gente viu? 3 empresas, elas usam pesos iguais para o que e como, 50-50, mas teve 3 empresas que colocam 70 ou até 80% nas metas e 30 a 20% no como. Então, assim, também está um pouco distribuído o que a gente viu aí, formas diferentes de distribuir os pesos. Vamos aprofundar um pouco mais agora aqui na parte das metas, né? Do que tem a ver com metas entregáveis. E aí, o que a gente vai ver aqui? A maioria das empresas que avalia apenas através de metas, a gente tem. Então, a maioria avalia apenas através de metas, e aqui na nossa amostra a gente tem 8 empresas. E a gente viu que, além dessas 8 empresas que avaliam o que apenas através de metas, a gente tem 2 empresas que, além das metas, avaliam também esses entregáveis individuais, então avaliam esses 2 elementos, e tem 2 empresas que avaliam apenas através de entregáveis, não usam metas, tá? Então isso apareceu também. Teve uma que não informou este dado. E quem tem metas? Ah, entre as empresas que avaliam o que por meio das metas, a gente tem 6 empresas que aplicam essas metas a todos os níveis de liderança. Tem 3 empresas que utilizam apenas metas para coordenadores e acima, e tem uma empresa que utiliza para gerentes e acima, tá? E em relação à aplicação de métodos para medir o que do público de não líderes, o que a gente identificou? Que 5 empresas elas utilizam metas para todo o público, inclusive o público administrativo e o público operacional. E uma empresa vai usar metas apenas para o público administrativo, uma empresa apenas dentro do público de não líderes para especialistas e analistas, e eu tenho 3 empresas que não vão utilizar metas para o público de não líderes, tá? Então, essa foi um pouco da distribuição que a gente viu. E quando a gente olha essas
5 empresas que utilizam metas para todo o público, tanto inclusive administrativos e operacionais, o que se utiliza nesse aspecto é utilizar metas compartilhadas, né? Todas elas que avaliam desta forma até o público operacional utilizam metas compartilhadas. E sobre as metodologias de metas e entregáveis, né? O que a gente viu é que a metodologia mais usada, a que apareceu com mais frequência, foi a metodologia SMART, mas a gente também viu outras metodologias, como eu já tinha até dado um spoiler antes, né? Então, o BSC aparece, OKR aparece e PA aparece, mas o mais frequente ainda para a parte de metas é a metodologia SMART. E para você poder usar, medir, por exemplo, os entregáveis, o que que se faz na realidade? Muitas vezes pode-se criar business cases de projetos para você poder fazer a avaliação desses entregáveis, mas quando são, por exemplo, aquelas responsabilidades do dia a dia, o que se estrutura é um conjunto de perguntas específicas para você poder avaliar a qualidade daquela entrega. Então, tem uma lista de perguntas que é utilizada para poder fazer essa avaliação dos entregáveis. Bom, sobre acompanhamento de metas entregáveis, o que que a gente viu? A maioria das empresas, 11, né, ela faz esse acompanhamento de metas entregáveis, sendo que 8 acompanham basicamente essa meta e entregável anualmente, uma vez por ano. Uma acompanha 2 vezes ao ano e uma acompanha 4 vezes ao ano e uma de verdade acompanha mensalmente. Então a gente viu uma empresa que está tentando transformar essa gestão do desempenho em alguma coisa mais do dia a dia. Então essa empresa acompanha mensalmente toda a parte de metas e entregáveis. Sobre escalas, esse é sempre um tema, né? Como é que a gente organiza a questão das escalas das metas? As empresas, a gente viu que tem 8 empresas que avaliam apenas por metas, certo? Então, como é que a gente viu que essas empresas se distribuem? 4 dessas empresas usam escalas de pontos e 4 dessas empresas usam escalas percentuais. Então, as que usam escala de pontos, todas utilizam escalas ímpares dentro dessas escalas de pontos. E todas aquelas que usam, e as que usam escalas de percentuais, o que que a gente viu? 3 delas, né, a maioria, usam uma escala que vai de 0 a 120, mas a gente identificou uma empresa que usa uma escala que vai de 0 a 150, tá? Vamos falar agora sobre as escalas dos entregáveis. São 4 empresas, porque a gente viu que tem 2 que avaliam tanto metas quanto entregáveis e outras 2 que avaliam só entregáveis. Então, como é que é isso? 3 empresas usam escalas de pontos e uma, na realidade, usa uma escala qualitativa. Então, não tem, é basicamente a discussão e atribuição de um critério sem necessariamente fazer avaliação através da atribuição de um determinado ponto. Nessas que têm usam pontos, a gente viu que tem escala par e 2 têm escalas ímpares. Entendi. Agora a gente vai falar um pouco sobre os comos, né? Competências e valores. As empresas, elas estão bem divididas aí em relação a avaliar o como, né? Entre competências e valores. Então, 6 empresas utilizam competências, 6 empresas utilizam valores ou elementos de cultura, e a gente viu que tem uma empresa que usa os dois. A avaliação do como combina competência com valores. Dessas que utilizam competências, agora a gente vai falar um pouco sobre o número. Quantas competências ou quantos valores as empresas têm usado? A gente viu que a maioria dessas empresas que utilizam competências, elas avaliam entre 5 e 7 competências, tanto para o público de liderança quanto para o público de não líderes. E quando a gente olha as empresas que avaliam o como através de valores, aí a gente viu uma diversidade muito maior. Então, tem empresa que usa 7 valores, tem empresa que usa 3, tem empresa que fica entre 4 e 5, tem uma que de verdade não cria a categoria
categoria de valores. De verdade, tem uma série de comportamentos não necessariamente categorizados e elas avaliam diretamente esses comportamentos que retratam os valores ou a cultura da organização. E tem uma que não usa ferramenta para poder avaliar valor. De novo, aqui a ideia é você tem lá o conjunto de valores e quando se faz a avaliação, se discute, é muito mais uma discussão, né, uma observação e uma discussão do que uma ferramenta onde você eventualmente vai lá e avalia aqueles valores determinados naquela organização. Então, aqui a gente vê uma diversidade de práticas para poder relacionadas ao número de valores das empresas que utilizam basicamente valores para avaliar o como. Uma outra questão, assim, que é de bastante curiosidade, uma coisa são o número das competências ou valores, e outra coisa é quantos comportamentos estão dentro, são efetivamente avaliados, né? Quanto trabalho cada pessoa que vai avaliar efetivamente vai ter. E aí, o que a gente vê? 7 empresas que utilizam competências para avaliar o como, o que a gente vê? Aí uma coisa muito abrangente, né? Para líderes, tem empresas, aqui tem o número de comportamentos mais enxuto, tem 5, mas a gente também vê empresas que têm até 30 comportamentos para avaliar a liderança. E quando a gente vai para não líderes, não muda muito disso, né? Continua o mínimo é 5, a empresa que avalia menos comportamento avalia 5, e a que avalia mais avalia 28. Então a gente tem uma, um range bastante amplo aí de comportamentos ainda sendo avaliados. Apesar de que quando a gente conversa, isso fala um pouco da realidade atual, mas a maioria das empresas com as quais a gente conversou, elas estão com a intenção de minimizar, né, de diminuir o número de comportamentos avaliados. Quando a gente fala das empresas que avaliam valores, aí a gente percebe que a que avalia menos são 5 comportamentos relacionados aos valores e a que avalia mais avalia 18. Então tem quando avalia valor, a gente percebe que tem um número menor de comportamentos, mesmo assim, ainda 18 pode parecer para algumas empresas ainda muitos comportamentos. Essa outra pergunta que a gente, de alguma forma, investigou era: existe diferenciação dos comportamentos por nível, né? Então, você tem descrições diferentes daquele comportamento específico, dependendo do nível que a pessoa ocupa dentro da organização? E qual foi a resposta que a gente teve? Que as empresas que utilizam valores, deixa eu só aparecer um negocinho aqui que eu preciso fechar, senão eu não vou conseguir, pronto. As empresas que utilizam valores, é, 100% delas não faz diferenciação entre nível, tá? Então, se eu uso valor, se o valor fala daquela crença norteadora das atitudes de uma pessoa ou de uma organização, isso não se diferencia por nível, isso é igual para todo mundo. Mas, quando as empresas usam competências, aí o que a gente vê? Tem 3 empresas que sim diferenciam os comportamentos por nível, e aí é, elas utilizam de 4 a 6 níveis de diferenciação, e tem 3 empresas que não diferenciam comportamentos por nível, tá? Esse ponto, apesar disso, gente, assim, as empresas que não fazem essa diferenciação veem que esta poderia ser uma melhoria dentro do processo, até para poder tornar mais claro as expectativas, dos comportamentos para os diferentes níveis, né? E deixar isso mais explícito e mais claro. Ainda sobre o como, a gente vai falar um pouco agora sobre os tipos de avaliação. Como é que se avalia o como? Quais são os tipos de avaliação? Então, a gente vê que 11 empresas, né, avaliam o como através de ferramentas de avaliação. A gente viu que tem algumas empresas que não usam uma ferramenta específica de avaliação, certo? São 2 empresas, mas 11 usam ferramentas, formulários, né? E aí, o que a gente viu? Uma certa concordância, que para a liderança, o formato mais utilizado são as avaliações 360. Quando a gente está falando de não líderes, né, o formato são as avaliações 90, né? O que é o 90 aqui? É a autoavaliação e a avaliação do gestor.
Mas quando a gente vai para o público operacional, aí o que é mais utilizado é basicamente, gente, a avaliação do gestor. Apesar de que a gente viu que tem três empresas que fazem o 90, a autoavaliação e a avaliação do gestor. Mas o mais frequente é basicamente a avaliação apenas do gestor, né? Até porque quando a gente considera, né, que muitas vezes o número de pessoas que precisam ser avaliadas é muito grande, esse é um aspecto também importante de se considerar. E a frequência dessa avaliação? Então, aí a gente viu que 10 empresas fazem avaliação dos comportamentos do como apenas uma vez por ano, duas empresas fazem esse processo duas vezes por ano, e lembra, tem uma empresa que faz isso de um jeito contínuo, né? Aquela empresa que aparecia aqui faz o acompanhamento das metas, né, entregáveis de um jeito contínuo, essa é a mesma empresa que faz também o processo de avaliação do como de uma forma contínua. Ainda sobre a escala de avaliação do como, o que que a gente viu? Oito empresas, para avaliar o como, utilizam escalas ímpares. Tem três que usam escalas pares e tem duas que usam escalas qualitativas. Então, não atribui uma nota, de verdade, conversa, discute e chega lá num determinado conceito. Tá bom? E das empresas que usam escalas, o que que a gente viu? Cinco estão usando escalas de 3 pontos e três estão usando escalas de 5 pontos, né? Então, assim, a gente vai olhando, né? Acho que nessa tentativa de fazer projetos mais simplificados, né? Também a gente tem visto, assim, talvez uma certa tendência de simplificação, inclusive, das próprias escalas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre calibragem. E aí, eh, acho que a primeira pergunta é quem é calibrado? Quem é o público calibrado? E a gente descobriu que quando a gente fala de calibragem de liderança, né, 6 empresas calibram apenas a liderança. Então, assim, das 13, tem 6 que só fazem calibragem de público de liderança. E aí, 5 empresas calibram todo o público de coordenador para cima e tem uma que só calibra de gerentes para cima. Mas a gente tem depois 6 empresas que calibram, além da liderança, elas também calibram o público de não líderes, certo? Então, aqui nessas empresas, o que que a gente vê? Se eu olhar agora do público de não líderes, certo? Quem é avaliado, aí eu também tenho uma infinidade de possibilidades, né? Tem uma empresa que calibra dentro do público de não líderes só consultores e especialistas. Tem 3 empresas que avalia todo mundo, calibra todo mundo, inclusive até o público operacional. Tem uma empresa que calibra 100% do público corporativo e gerentes de loja, e tem uma empresa que calibra 100% do público corporativo e administrativos operacionais. Então, não avalia tipicamente os operadores, mas todo o público administrativo que fica dentro da operação, sim, é calibrado. Então, tem uma diversidade aí de práticas relativamente à calibragem de não líderes. E uma parte importante, assim, de uma maneira geral, quando o foco é você calibrar a performance, certo? 100% do público-alvo é discutido. Mas, quando o foco é você calibrar o potencial, apenas o público que foi considerado, né, um público de alta performance é, de alguma forma, calibrado dentro desse conceito de potencial. Então, essa é uma questão interessante, né? E tipicamente, né, toda discussão de potencial, ela só acontece depois da calibragem de performance para você poder, de alguma forma, distinguir quem são aquelas pessoas que têm alta performance daquelas que não têm alta performance. E todo o foco da discussão de potencial fica, então, em relação àquelas pessoas que efetivamente foram consideradas high performers, ok? Ferramenta utilizada. Façam suas apostas aqui. Quem acha? Qual é a ferramenta mais utilizada? Será que tem alguma ferramenta nova? O que será que acontece aqui? E aí, gente, o que que a gente vê? O Ninebox, o nosso velho e querido Ninebox, que a gente achava que estava caduco, que estava velho, que já não. As pessoas ainda, né? A maior parte das empresas ainda usam o Ninebox, tá? Então, essa é uma descoberta interessante. Mas existem
outras formas de fazer. Então, tem empresas que vão simplificando, né, o modelo para quatro box, né? Usam planilhas muitas vezes, ferramentas próprias, ou criam business cases para poder fazer essa calibragem, né, para poder mostrar os entregáveis de um determinado projeto. Então, embora existam formatos às vezes mais simplificados, o Ninebox ainda ele é a ferramenta mais utilizada, especialmente, gente, quando a gente vai falar da, da calibragem do desempenho, para você poder depois consolidar, né, meio que fazer uma síntese do que e do como. Então, ainda o Ninebox é o mais utilizado. E essas outras diferenças, assim, de ferramentas, elas acontecem muito provavelmente quando a gente vai usar, por exemplo, a calibragem de potencial. Aí não necessariamente se usa o Ninebox, algumas utilizam, mas aí sim tem ferramentas diferentes e mais consolidadas para fazer a calibragem do potencial. No Ninebox, o que que a gente viu? Tem quatro empresas que cruzam o que e o como no Ninebox, portanto, o que elas estão fazendo é fazendo a consolidação e a calibragem do desempenho. E tem quatro empresas que cruzam performance, ou seja, a nota final do que e do como, e aí isso consolida a performance e vai cruzar a performance com o potencial. E uma empresa que cruza apenas, olha que interessante, apenas o como, né, da avaliação com o potencial, quando vai fazer a discussão de potencial. Sobre potencial, o que que a gente também viu? A gente viu que existem conceitos próprios, né? E basicamente as empresas utilizam conceitos meio da literatura. Então, por exemplo, conceitos como Learning Agility, conceitos como o próprio conceito de potencial do Rancharan. E basicamente, usando como norteadores esses conceitos, as empresas acabam meio que definindo e estruturando seu próprio conceito de potencial. E quando elas fazem isso, tipicamente pegam alguns elementos, criam perguntas e vão usando esses conceitos de potencial para poder fazer a discussão dessas calibragens, tá? Então, assim, a maior parte das empresas se apropria desses conceitos próprios do mercado e adequa isso à realidade da organização. E a curva forçada? Essa é outra. Quero que vocês façam suas apostas. Utiliza a curva forçada, não utiliza a curva forçada? Qual é a pegada aqui? Agora vou fazer tocar os tambores aqui, e aí a nossa descoberta é que só duas empresas utilizam esse processo, né? Utilizam curva forçada na gestão de desempenho. Mas tem uma coisa interessante, assim, né? A curva forçada, ela tem, por característica, assim, e talvez a razão pela qual ela não está sendo mais tão adotada é porque ela tem uma coisa mais rígida, né? Onde você força mesmo as pessoas, né? Na hora que você chega num determinado mapeamento das pessoas, você tem um limite de pessoas que você pode colocar em cada categoria, e aí assim, você tira pessoas dali de um jeito forçado. Então, essa prática não está sendo utilizada, mas tem uma coisa bem interessante, que é uma prática de você utilizar, por exemplo, esse conceito da curva normal, né, da curva de sino, como um conceito norteador de reflexão. Então, o que que as empresas têm feito? Vamos supor que você está usando lá um Nine Box, e você sabe que você tem lá 70% no meião, 15% lá na parte de cima, talvez 15, 20% lá em cima, 10 embaixo, então você tem lá uma certa distribuição. Então, quando termina o processo de calibragem e discussão, a ideia não é necessariamente você forçar, mas você mostrar, né, assim, como a curva e a distribuição da curva como um guia para ajudar o público que está calibrando a refletir sobre o seu processo de avaliação. Será que as pessoas estão sendo muito condescendentes? Será que as pessoas estão sendo muito rigorosas? Como é que isso funciona? Então, a curva, ela tem sido usada, né? Mostrar a curva tem sido usada de um jeito bem interessante para gerar reflexão, né? Para gerar uma conversa interessante sobre essa questão. Sobre feedbacks, o que que a gente tem aqui? As frequências são muito distintas, né? 7 empresas fazem o processo de feedback apenas uma vez por ano. Tem 2 empresas que estão buscando esse trabalho de feedback contínuo.
duas que falam, o que que significa orienta, mas não acompanha? Fala assim, olha, na hora que termina o processo de avaliação, é importante que o feedback aconteça, mas não tem nenhum processo estruturado e para poder lembrar as pessoas, para poder fazer com que isso efetivamente aconteça. Tem uma empresa que pratica feedbacks trimestrais e tem uma empresa que realiza feedbacks 2 vezes por ano, tá? Então, múltiplas práticas aí de feedbacks. Sobre plataformas, o que que a gente viu? A grande maioria das empresas usa plataformas, a gente viu apenas uma que relatou que ainda não adota isso, não tem uma plataforma que adotou, mas a gente viu uma multiplicidade de plataformas aqui. Então, Elofy, Efficient, Mereu, Oracle, Culture Rocks, a SAP, né, SuccessFactors, Smart Leader, TOTUS e Workday. As que mais tiveram frequência foi o SAP, né, o SuccessFactors, que teve 4, e a Culture Rocks, que teve 2. Outra coisa que é interessante lembrar, não necessariamente, gente, as organizações que foram entrevistadas, elas usam uma única plataforma para a parte de metas e para a parte do que e da parte do como. Existem algumas empresas que usam plataformas diferentes. Isto é uma questão, né? Porque, na realidade, quando a gente usa plataformas diferentes, ou a gente faz integração, ou a gente vai ter um trabalho manual de integrar isso para poder montar lá, eventualmente, os materiais de calibragem que traz um trabalho extra, né? Mas não é, mas existe essa prática de eventualmente usar plataformas diferentes, e esse é um desafio também que a gente identificou relativamente a essa questão das plataformas. PDIs. O que que a gente viu de PDI? A maioria das empresas possui PDI, né? Então, elas, tanto assim, para o público de liderança, como o público de não líderes, o público administrativo. E, além disso, né, a metodologia que mais é recomendada é a metodologia do 70-20-10. A grande questão que aparece aqui, gente, e eu acho que isso é um desafio, assim, já faz tempo que ele é um desafio, é a questão da gestão dos PDIs. Então, todo mundo tem PDI, vamos dizer assim. A grande questão é como que a gente consegue fazer a gestão dos PDIs. Então, olha, 9 empresas registram isso no sistema. Tem 2 que registram em planilha e tem 2 que não fazem PDI, tá? Tanto que a gente tem 11 que fazem, a gente tem um total de 13. Tem 2 que não fazem PDI. E aí, entre as que registram ou em sistema ou em planilha, o que que a gente percebe? Tem 6 que o que elas dizem é: a gente faz o acompanhamento regular e quem faz esse acompanhamento regular é o RH. Mas qual é o acompanhamento regular que o RH consegue fazer? Basicamente, da adesão, ou seja, quem efetivamente colocou ou não colocou isso no sistema. Mas a qualidade daquilo que está lá dentro e a implementação daquilo que está lá dentro ainda é uma dor, certo? Então, eu consigo dizer quem pôs lá, mas eu não consigo atestar da qualidade nem da implementação do que está lá. Então, isso de verdade pode ser visto pelos usuários como isso não, né, eventualmente não tem um acompanhamento da qualidade da implementação, como alguma coisa mais burocrática, né, e não necessariamente alguma coisa que agregue mais valor. Então, acho que esse é um aspecto importante. Tem 2 empresas que, talvez já cientes desse desafio de fazer isso para todo mundo, o que que elas fazem? E aí é uma dica bem legal. Elege as pessoas-chave, aquelas que a gente viu que têm alto desempenho, aquelas que a gente discutiu na parte de potencial e sucessão, aquelas que são chave. E para essas, gente, aí sim tem um processo estruturado e frequente de acompanhar o que que foi efetivamente implementado, qual foi o resultado. E aí, então, já que eu não tenho braço para poder cuidar da qualidade para todo mundo, eu elejo quem é mais importante para mim, que são as pessoas-chave, e faço isso de um jeito estruturado para essas pessoas, de um jeito regular, tipo trimestralmente, tá? Então, essa é uma ideia bacana. E tem 3 empresas que de verdade está lá no sistema, mas não faz nenhum acompanhamento, nem eventualmente se foi é, é, registrado no sistema ou não, tá? Este é uma dor. A gente precisa encontrar um jeito da gente resolver essa questão, porque a gente sabe, né, da importância dessa questão dos nossos planos de desenvolvimento individual. Muito bem. Fechando, vou mostrar para vocês aqui algumas conclusões. E para a gente poder fazer essas conclusões, é, eu vou contar dos pontos de semelhança que a gente identificou e dos pontos de divergência. Então, o que que a gente vê como os pontos de alinhamento, vamos dizer assim?
Então, a primeira coisa, gente, é que todo mundo hoje avalia, né? Todo mundo não, né? As empresas que a gente entrevistou avaliam o que e o como, né? Então, não basta o que a pessoa entregou, é importante também que a gente avalie o como ela entregou. Uma outra coisa que que tem bastante alinhamento, é que a maior parte das empresas usa essa ferramenta para poder ter insumos para poder alimentar outros processos, como, por exemplo, bônus, remuneração, desenvolvimento e sucessão. Então, isso também é um ponto de alinhamento. O outro ponto de alinhamento é que quem usa meta até o público operacional vai usar meta compartilhada para poder viabilizar que isso aconteça, né? Não vai conseguir fazer, não tá, não, é muito provavelmente muito mais difícil conseguir fazer isso no nível da meta individual, portanto, usam metas compartilhadas. Outro ponto de alinhamento importante é SMART, né? Ainda é a metodologia de metas mais utilizada, ainda é a metodologia SMART. E outra coisa que foi interessante também, que nos formatos, nos tipos de avaliação do como, a gente viu que tem um certo consenso. Lembra? Líderes é 360, público de não líderes é 90, autoavaliação e avaliação do gestor, e o público operacional é basicamente a avaliação do gestor. Então, aqui a gente também percebeu que tinha um certo alinhamento. O Ninebox, que a gente achava que estava velhinho, caduco, ainda é a ferramenta mais utilizada para a gente poder fazer a calibragem de desempenho potencial. E outro ponto importante aqui é que o feedback e o PDI, se a gente olhar em termos de alinhamento das práticas que a gente viu nessas empresas, ainda basicamente são acompanhados apenas uma vez por ano. Embora a gente tenha visto uma certa tendência, certo, de começar a aumentar as frequências. Então, acho que esse é um desafio que a gente vai enfrentar, como que a gente consegue fazer, né, feedback de um jeito mais frequente e PDI também. Curva forçada também é um alinhamento que não é utilizado na sua, né, no conceito em si, mas eventualmente essa ideia de mostrar distribuições mais comuns, né, normais, vamos dizer assim, né, dentro da curva normal, isso sim, para reflexão pode ser um caminho bacana. E onde a gente viu as maiores divergências? As maiores divergências que a gente viu foram nos métodos de consolidação, né? Então, a gente viu que estava super dividido. Metade das empresas usam pesos e a outra metade usa critérios mais qualitativos e subjetivos. Então, não tem um consenso sobre como consolidar esse resultado. Aplicação de metas ao público de não líderes. Então, a gente viu que tinha um certo padrão quando a gente fala de metas para líderes, mas para não líderes tem muita diversidade. A gente viu que aquele gráfico tinha lá umas 4, 5 alternativas. Não tem um alinhamento, né, aqui nessa questão. Também sobre as escalas de avaliação do que a gente viu que estava bem dividido, né? As empresas que usam percentuais, as empresas que usam escalas de pontos, mesmo dentro da escala de ponto de divergência, se usa uma escala par ou uma escala ímpar. Então, isso aqui também não é um ponto de divergência. Outro ponto aqui é competências e valores, está bem distribuído isso também, né? Metade das empresas usam valores, metade das empresas usam competências. A gente viu que só tinha uma que usava as duas, isso aqui também não tem um padrão. E o número tem uma grande variação, né? A gente viu que ficava entre 5 de competências, né? Entre 5 e 30 comportamentos. Então, aqui também tem uma divergência identificada aí na pesquisa. São 9h47. Eu falei que a gente ia ter 50 minutos. E eu queria parar um pouco, porque essa parte de desafios e dilemas, a gente vai estar usando para a gente poder é, distribuir os grupos. Então, para a gente poder fazer essas trocas, a gente poder se conhecer mais e poder, eventualmente, aprofundar determinados temas. Os desafios e dilemas, eles vêm muito basicamente daqueles pontos de divergência que a gente mostrou anteriormente, né? Uma certa consolidação de tudo aquilo que a gente falou. Mas antes de passar para os desafios e dilemas e de eu mostrar o que eles são e depois a gente fazer uma certa votação daquilo que parece mais interessante para vocês, eu queria abrir um pouco para saber se tem alguma pergunta, se tem alguma questão que não foi respondida, se tem alguma dúvida, enfim. A gente tem aí alguns minutinhos antes da gente seguir. Rê, tem uma dúvida aqui no chat da Carla, da Camila. Peraí que Você eu pode ler para deixou mim? bem na hora que.
Da Camila Borba, da Brasil Segue. Como eles fazem calibragem ou mesmo indicador de performance? Que mais como se as metas não são a nível individual? Peraí, não sei se eu entendi. Camila, fica à Cami, vontade para você você abrir. quer abrir o microfone e perguntar, Cami? Sim, 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 sim. Eu não queria atrapalhar. Bom dia, gente. Tudo Bom dia. Eu bom? fiquei. Tudo bom. Deixa. Cara, tá muito legal. Acho que foi muito boa a reflexão do Maurício aqui no chat também. A gente passa ano após ano e a gente não consegue sair do Nine Box, né? E aí você já nos ajudou aqui, né? Com calibragem, enfim, já sabe como Verdade, funciona. Cami. Mas aqui, assim, tem ali, você falou um pouco de que tem muita meta compartilhada, né? Principalmente quando isso desce para níveis operacionais. Aqui a gente faz metas individuais, na verdade já entramos aí na onda do OKR para todo mundo. Todo mundo tem KR individual. E aí eu queria saber como que essas empresas chegam aí a nível de encontrar um indicador de performance, ou mesmo fazer a calibragem dos níveis que fazem, considerando que as metas são compartilhadas, não são individuais. Então, como que eu trago lá para o eixo de metas o resultado da pessoa? Eu trago o resultado da meta individual? Ou eu trago É, o resultado da meta compartilhada? no fundo, traz o resultado da meta compartilhada para todo mundo. Essa é a crítica que efetivamente. Uhum, E aí, Camis, isso é muito usado. Pensa, por exemplo, que a gente viu empresas de segmentos, por exemplo, da indústria, e isso vai ter que chegar lá no operador da indústria. Então, uhum, esse foi o jeito. Não necessariamente você vai usar as metas compartilhadas para todo mundo. Você pode, para o público administrativo, eventualmente usar as metas aham, individuais. Mas para chegar no público operacional, o único jeito de você fazer chegar é mesmo através das metas compartilhadas. Aí é a meta da área uhum, mesmo. E aí, sim, o benefício é você, de alguma forma, conectar o trabalho dessas pessoas à estratégia, então as pessoas entendem como é que o trabalho delas como um todo, né, ajuda para a organização, para o objetivo da organização, e isso é legal, mas a crítica é exatamente isso, assim, você não diferencia uhum, pessoas, né? Então esse é, é a dor que efetivamente se percebe nesse modelo, mas é uma forma de você tentar fazer chegar na base né, é. da pirâmide essa questão. Respondi Obrigada, sua Rê. pergunta? Com Obrigada a você, certeza. Cami. Obrigada. Bom, Bom dia. obrigada. A Aí eu, Fernanda da Tisseia tá com a mãozinha levantada, depois da Larissa e depois do Maurício. tá bom. Gente, eu queria só perguntar, talvez até fazer uma reflexão, mas para a gente discutir, que tem sido um grande tema de estudo meu, como que a gente diminui ou otimiza o tempo de comitês de calibragem. Aqui na TSE a gente calibra todo mundo até o nível operacional e a gente acaba gastando muito tempo nos comitês de calibragem. E aí esse tem sido uma dor, essa tem sido uma dor nossa, sabe? Então, só Entendi. para entender um pouquinho aí de você sobre isso, porque falou dos comitês, enfim, mas não do formato. Então, eu fiquei com essa dúvida. É, o que eu percebi é que essa é uma dor mesmo, que se gasta muito tempo, né? E aí, o que eu tenho percebido é que é, quem se você envolve em cada um dos comitês e de verdade, talvez, eleger que você talvez não precise fazer calibragem de todo mundo. Né? Você pode eleger de verdade quem é o seu público-alvo, né? Quem é seu público mais importante, especialmente tem uma série de variáveis que vão estar envolvidas aí. Que tipo de avaliação você usa, né? Se você já usa, por exemplo, para determinados públicos a avaliação 360, talvez você já tenha alguns elementos aí de percepções distintas. Então, talvez você pudesse refletir sobre escolher quem efetivamente você vai calibrar e quem você não vai calibrar. Então, acho que tem várias discussões aí que não tem uma resposta simples, né? Até porque eu acho que a gente precisa entender todos os elementos que compõem o seu processo de avaliação de desempenho, mas eu sinto que essa sua dor é uma dor de todo mundo, assim, porque é muito tempo e a grande questão é muito tempo e qual é o resultado disso, né? É, assim, qual é o impacto disso? Então, acho que essa é uma questão realmente importante. Mas o que eu tenho percebido é talvez não fazer escolhas de que é mais importante dedicar o tempo da calibragem e das diferentes pessoas em relação a isso. Quem mais agora? A Espero ter Larissa. ajudado. Depois a gente pode conversar mais se você quiser, ou talvez até no grupo que vocês se dividam, talvez esse possa ser um tema bacana de compartilhar.
Legal. Bom, bom dia, pessoal. Acho que foi muito legal também o conteúdo compartilhado, agradeço aqui o tempo. E uma dúvida que eu queria trazer, se vocês identificaram alguma média com relação ao percentual de colaboradores nos quadrantes de alta performance, alto potencial e assim por diante, porque aqui a gente tem uma média, né, que sempre fica ali um percentual acima, mas como saber se essa média está muito abaixo, está muito acima? Eu tenho que investir mais em ter mais talentos aqui, queria ver se vocês checaram que tem algum padrão nesse benchmarking. A gente não chegou a fazer essa pergunta, Larissa, então não tenho essa informação. Então, infelizmente, nessa parte eu não vou poder te ajudar. Tudo bem. Maurício? Já sou eu? Achei que É tinha. você, já é você. Tá. Não, cara, super legal a pesquisa, mas eu sei que não apareceu aí, mas enquanto vocês fizeram essas pesquisas e perguntas e bem e tudo mais, veio alguma coisa de inteligência artificial, de automação para todo esse processo? Eu Porque, perguntei isso, Mal. Eu perguntei para todo mundo e não. Essa não, era a minha questão, porque a gente tinha feito uma pesquisa em 22, que foi uma pesquisa através de questionário. E aí eu falei, cara, a gente está em 24, né? O que que será que mudou? E aí a última pergunta que eu tinha era, vocês têm alguma questão de inteligência artificial? As plataformas que vocês usam trazem algum recurso de inteligência artificial? A maior parte das empresas disse que não. Algumas disseram, olha, as plataformas que eu uso parece que até tem recursos de inteligência artificial, mas que ainda a gente não começou a utilizar. Existe essa disponibilidade, mas tem que ter todo um trabalho de adequação do uso desse recurso para poder ser efetivado. Então, essa foi uma questão super interessante, Mal, porque, assim, atualmente, eu diria que a resposta é não. Embora algumas empresas tenham identificado que algumas plataformas trazem alguns elementos que ainda não estão, de alguma forma, parametrizadas para uso, ah, nas suas próprias organizações. dá para entender. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, tem uma grande jornada ainda de organizar data lake, ainda está falando de organizar o tal do analytics antes de chegar nesse produto mais sofisticado, pelo menos a nível grande de mercado. Mas é assustador, né, que a gente ainda não está falando sobre isso em É 2024. verdade. E aí um ponto, né, que eu já estava lendo aqui no chat, sobre metas individuais versus coletivas, né? Só contribuindo aqui, construindo junto. A meta individual, na verdade, que eu vejo como tendência um pouco mais ainda da coletiva do ponto de vista pagamento de dinheiros, Bônus. ou seja, bônus, porque o que ninguém olha, ou pouca gente olha, é o funding, né? Como é que eu tenho capacidade financeira para pagar os bônus variáveis e qual é a eficácia de eu fazer uma avaliação individual para um resultado que tradicionalmente é coletivo. Ou seja, se eu não tenho um resultado financeiro e algumas outras coisas, como é que eu tenho capacidade de pagar, fazer payout de remuneração variável, né? Então, esse é um disclaimer e o quanto isso não deveria começar a ficar cada vez um pouco mais apartado do que é a discussão para pagamento, para payout, não que a discussão ficar apartada na pessoa, mas para payout deveria ficar mais apartado e chegar nessa conclusão dos comos trabalharem um pouco mais nesse viés de talent, de desenvolvimento, e entender quem são as pessoas que realmente são essenciais para a minha organização a olhar de futuro e sustentabilidade da companhia, né? E legal isso que você está falando, que você vê que aparece já, né? Tem duas empresas tentando descolar, né? Interessante isso. E parece que tem esse movimento, especialmente de uma dessas empresas, que esse descolamento fala, inclusive, de uma coisa que eu achei super interessante, que é conectar Q e como. Não tratar Q e como coisas separadas, mas a análise do dia a dia é Q e como junto. Eu falei, uau, isso é muito diferente, né? Então, acho que é uma empresa que está implementando isso nesse momento, assim, está no próprio processo de virada. Acho que tem muitas coisas bacanas da gente acompanhar e ver um pouco dos aprendizados ao término desse primeiro ciclo. Acho que vai ser bem legal. Legal, Maurício. Obrigada, viu? A gente tem mais duas perguntas aí, que é a da Paula e da Raquel, e aí depois disso a gente pode seguir, né? Então, Fechou, Paula, podemos. tá contigo. Acho que só complementando, né, que a gente está no cenário de mais de 100 mil colaboradores. Então, a gente Uau. fez muito personalizado com o negócio, né? Então, a gente decidiu, por exemplo, da calibração. A gente faz para o administrativo, porém, aqueles que não são elegíveis a bônus, se atendeu a curva, eu não faço a calibração. Então, eu escolhi qual é
o formato melhor considerando o negócio, né? Então, aqui a gente não usa Nine Box, a gente fez algo mais personalizado, então a gente tem um formulário junto com a SAP, e aí eu fiz tudo personalizado, considerando o que e como, valores da companhia, e eu tenho um pouco ali que a SAP está trazendo um pouco de inteligência artificial, mas muito no início, muito além do que a gente espera, né? A gente espera muito mais aqui do que vem ali, mas a gente teve que fazer essas jogadas de calibração, por exemplo, operacional, considerando que eu tenho, né, quase 70 mil ali operacional, eu não faço a calibração, então eu tenho um formato mais de 90 graus mesmo de avaliação. Tenho 2 feedbacks no ano, que para mim isso já é muito. Já é uma conquista, né? Já é uma conquista, que eu faço 2 feedbacks por ano, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito personalizado. Por exemplo, a gente entendeu que o potencial, eles estavam confundindo muito performance e potencial. Então, a gente teve que dar uma separada e discutir em 2 momentos diferentes. Então, performance e potencial. Então, acho que foi muito personalizado. A gente entende muito que o negócio tem que estar muito nessa tomada de decisão. O que para o meu negócio faz mais sentido? O que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Então, a gente fez o formato planejamento sucessório e performance ali na mesma área, que cuida do mesmo tema, mas em momentos diferentes para trazer essa discussão, mais qualidade e trazer mais o futuro da companhia que a gente quer trazer ali desenhado, né, na avaliação. Legal. Esse ponto que você trouxe, Paula, eu acho que é um ponto super importante, assim, acho que os relatos são que quando você trata tudo junto, isso confunde a liderança. Porque se você está discutindo performance, você está discutindo aquilo que já passou, certo? Você tá olhando para trás, exatamente. certo? E aí, quando você junta nessas informações, esses horizontes de tempo, eles ficam perdidos. As pessoas começam a confundir tudo, já mistura tudo. Então, assim, essa é uma grande sacada, assim. Quando você está falando, se você está calibrando performance, você está calibrando o que passou. E aí são as coisas concretas, né? Fatos e dados. Quando você vai falar de potencial, você está projetando o futuro. E aí eu acho que o que a gente mostrou aqui faz todo sentido que você discuta o futuro para quem de verdade faz sentido você discutir. Você não precisa discutir futuro, talvez, para todo mundo, certo? Nesse nível de envolver pessoas, fazer discussão, calibrar. Então, eu acho que isso que você trouxe é um pulo do gato, assim. As pessoas falam assim, mas aí mais um fórum. Gente, mas a qualidade interessa, né? É E outra aí qualidade. é outra qualidade. E você também não vai discutir todo mundo. Você vai discutir. Então, assim, esse tipo de questão também pode ser legal. E eu não vou desenvolver todo mundo, eu gasto Não vai. dinheiro com aquilo Exatamente. que eu tenho, né? E às vezes Exatamente. a pessoa tem potencial, mas às vezes não é aqui. O potencial dela, a gente não está preparado para aquele potencial. Aí tem essas discussões também, né? Exatamente. Que a gente precisa pensar que todo mundo tem potencial, mas nem a gente não está preparado para todo o potencial de todo mundo. Aí traz essas Bacana. discussões, a gente gasta dinheiro com aquilo que a gente consegue separar o joio do trigo, literalmente. Acho que é isso. Exatamente. Legal. Raquel, você abaixou a mão, mas eu sei que você queria falar e estou te chamando. Na verdade, um pouco do que eu ia perguntar, você trouxe agora, respondendo a Paula, assim, eu fico com a sensação de que eu ainda estou no início dos anos 2000, sabe? Quando eu vejo as empresas falando de avaliação de desempenho. E eu queria te ouvir um pouco como é que você percebe esses modelos de gestão de desempenho e performance frente ao cenário atual e práticas, às vezes, tão diversas, né? A gente olha, por exemplo, equipes de tecnologia que fazem reuniões quinzenais para ver como é que foi o desempenho de uma equipe. E a gente está falando de modelos de performance anuais. Então, queria te ouvir, não sei se você ia falar isso um pouco mais no final, das tuas percepções sobre isso, mas essa é a minha inquietação, assim, um pouco. Sabe o que é interessante, assim, acho que fazendo essa conversa, e quando você entra em realidades muito diferentes, né? Por isso que a gente resolveu fazer desse ano as conversas e não formulário, porque o formulário não traz a riqueza da gente entender o porquê das questões, né? O que a gente percebe é que esses elementos, né, sei lá, o formulário, a escala, o que, o como, a calibragem, a curva, então, esses elementos existem. Mas a coisa que mais chama atenção, Raquel, é a diversidade mesmo com que esses elementos são utilizados em diferentes organizações, né? Num primeiro momento a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas isso aqui é tão antigo, né? É que eu acho que talvez o que é mais moderno não necessariamente aquilo que é mais adequado para o contexto de uma determinada empresa, sabe? Eu acho que tem empresas que têm um nível, tem uma cultura, tem um nível de maturidade,
com o processo e tem um nível de maturidade da liderança que, se você trouxer coisas muito avançadas, elas vão ficar totalmente não funcionais para aquela organização. Então, assim, acho que a minha conclusão é que não tem certo e errado, mas tem aquilo que é o mais adequado para aquele momento daquela organização. E quando você tem uma organização que, mesmo que ela comece de um jeito mais tradicional, sabe, mesmo que seja uma vez por ano, mas se aquilo de verdade for bem feito, se você conseguir fazer bem feito aquela primeira parte, você vai conseguir evoluir, né? Eu acho que o processo de gestão de desempenho ele é um processo contínuo de evolução. Então, eu acho que a gente, às vezes, é legal você ter as práticas mais modernas, mas não necessariamente as mais modernas são aquelas que vão ser adequadas ao modelo de negócio da organização, à cultura, à maturidade, enfim, eu acho que esses elementos, então às vezes é melhor começar mais tradicional, fazer bem feito, criar a cultura, criar o hábito, criar o valor e ir evoluindo gradualmente, sabe? Então eu acho que o ótimo é inimigo do bom. Eu me lembro muitas vezes assim, a gente mesmo com modelos de competência, a gente queria fazer aquela coisa perfeita. Aí você faz aquela coisa perfeita que ninguém consegue usar, porque tem 30 comportamentos e fica todo mundo exaurido. Imagina, o cara tem 30 comportamentos para avaliar, eles querem fazer uma avaliação 360 porque é legal, e aí ele tem 20 pessoas para avaliar. Cara, qual é a qualidade que ele vai conseguir, né? Então, eu acho que tem um pouco dessas questões, sabe, Raquel? Acho que tem algumas angústias, mas eu acho que o que eu diria é, não tem certo e errado, tem aquilo que vai estar mais ornando, vamos dizer assim, com o momento e o modelo e a maturidade da organização. É menos certo e errado e mais adequação, sabe? E avanço. Acho que essa é um pouco da minha visão. Fechou? Muito bem. Eu queria mostrar para vocês, então, agora a gente está indo para a etapa final, onde eu vou mostrar rapidamente os desafios e dilemas. A gente vai fazer uma votação, e aí a ideia, gente, é dividir vocês para vocês também conversarem entre vocês, né? Para vocês poderem trocar também, e aí talvez um foco maior em alguns temas que a gente vai propor aqui para vocês. Então, olha, deixa eu ver aqui. Espera que eu botei. Muito bem, quais são alguns desafios e dilemas que a gente ficou refletindo? Acho que primeiro, um desafio e dilema é como é que a gente faz esse equilíbrio entre a avaliação quantitativa e qualitativa, né? Então, algumas empresas utilizam pesos numéricos para consolidar a avaliação do que e do como, outras usam a parte mais qualitativa. Então, assim, talvez encontrar esse equilíbrio, né, entre o objetivo e o qualitativo seja um dilema que a gente vai ter que, de alguma forma, acomodar dentro dos nossos processos de avaliação de desempenho. Então, esse é um dilema, tá? Equilíbrio entre quanti e quali. Um outro dilema é esse que o Maurício trouxe, assim, né? Acho que a gente viu que tem duas empresas tentando meio que desvincular coisas, né? Trazer um foco maior do aspecto de gestão de desempenho para a parte de desenvolvimento, na realidade, né? Então, será que isso é uma questão, né? Como é que é isso? Quais são os desafios que tem esse aspecto? Então, esse eu acho que é um dilema, né? O outro é a aplicação de metas para os diferentes níveis, que era o que a gente estava conversando. Desce isso para todo mundo? Qual é o benefício disso? Como é que faz isso? Então, acho que esse é um tema que, inclusive, a gente andou discutindo aqui. Esse é talvez um dilema importante, assim. Então, uma grande a variação é entre o uso das metas para o público de não líder, até onde a gente baixa, e se a gente baixa, até onde, como que a gente faz isso? Acho que essa é uma questão. Aí outra questão é, avalia competência ou avalia valor? O que que eu ganho com um, o que que eu ganho com o outro? Em que momento talvez valesse a pena um, em que momento valesse outro? Acho que esse é outro ponto que talvez valesse a pena a gente discutir. Outra coisa é a questão das escalas. Qual a experiência de você com as escalas? Vocês usam escalas pares? Vocês usam escalas ímpares? O que que vocês ganham com um? Qual é, a razão pela qual vocês escolheram aquela escala tá te levando ao objetivo que você tinha? Então, essa aqui é a discussão de escalas. A questão do feedback, a frequência. A Paula falou: eu já estou feliz da vida que eu faço feedback 2 vezes por ano, que legal. Como é que é isso? Qual é a prática que vocês têm tido? Tem conseguido, não tem conseguido? Como conseguir fazer isso de um jeito bom? Acho que essas são algumas das conversas que a gente pode ter. O PDI, eu já trouxe que o PDI é um grande desafio, né? PDI para todo mundo, mas como que a gente faz a gestão desse tema? Acho que esse é um ponto. A calibragem e avaliação de potencial. Então, como é que vocês fazem potencial? Que conceito vocês usam? Para quem que vocês discutem?
o que que vocês fazem com isso? Como que vocês fazem a gestão disso? Acho que esses também são assuntos interessantes da gente conversar sobre esse tema. E a adoção de plataformas, né? Vocês estão. Que ferramentas vocês estão usando? Usam essas ferramentas para todos os dois eixos? Não usam? Acho que tem um pouco de uma troca aqui que a gente achou que podia ser legal ter. Então, o que que a gente queria fazer? Para a gente poder dividir vocês em grupos, a gente queria poder dividir grupos por interesse. Então, a gente criou aqui um Mentimeter para vocês poderem lá votar qual é o tema que você teria maior interesse em discutir. E aí tem aqui o. Deixa eu ver se eu acho também aqui no chat, talvez às vezes pelo. Deixa eu só ver aqui. Devo ter o link, que às vezes é mais fácil do que pegar o celular, né? Vou colocar aqui no chat. Ó, a gente só tem 7 pessoas que votaram até agora. Eu posso também colocar aqui, se ficar mais fácil, se alguém quiser votar pelo celular. Estou com uma sugestão aqui. Talvez a gente possa. é, vou fazer uma sugestão, vocês me ajudam aqui a gente fazer a melhor escolha. Mas eu estou pensando que talvez a gente pudesse criar 2 grupos, porque a gente está vendo que não tem tantas pessoas que. Talvez. Tem 40 pessoas ainda ativas, mas a gente teve 25 pessoas que votaram. Então, eu fiquei pensando de talvez a gente criar 2 grupos. Um que a gente. De calibragem e avaliação de potencial e o outro que a gente junte feedback com PDI, sabe? Eu acho que talvez essas duas coisas estão tão ligadinhas, talvez a gente pudesse criar um grupo de feedback PDI e o outro de calibragem e avaliação de potencial. Não sei o que que vocês acham. Acho que podia ser, a gente faz 2 grupos e aí a Fê monta os grupos aqui na sala do Zoom e as pessoas que tiverem interesse, né, respectivo, vão para um grupo e para o outro. Eu acho que 2 grupos é suficiente, ao menos pelo número que tem aqui, senão a gente pode ficar com. Ou a gente cria, sei lá, 2 grupos de calibragem e potencial, ou calibragem e avaliação de potencial e 2 grupos de feedback PDI, porque vai dar aproximadamente 5 pessoas em cada grupo. Sei, é uma sugestão, talvez, meninas, parceiras, o que que vocês acham? O que que vocês acham que funciona melhor? Não, mantém a ideia aí. Sim, eu acho que Dois, funciona. Sim, dois dois. grupos? 2 grupos, né? Tá bom. Fê, então você cria 2 grupos e aí o povo escolhe. Já tá para todo mundo escolher. Ah, então tá bom. O pessoal tá voltando. O papo tava bom, Fê, muito bom. Muita Mas a gente troca. foi tarde, né? Aí a gente não É, conseguiu deixar tanto tempo. Foi e a uma gente tem pena. que manter tudo certo. Mas acho que as pessoas já se conheceram aqui, acho que foi
Sim. Agora acho que a bola está com você, né, Bi? Agora o Léo vai colocar no chat, então, a nossa pesquisa de satisfação, tá? A gente quer muito saber o que vocês acharam do evento. A gente fez um formato diferente, muito ao feedback que vocês deram para a gente em eventos anteriores. Eu quero agradecer muito a Regina, a Dani, a Mi e a Val pelo apoio. E também a gente queria tirar uma foto bem bonita para a gente postar nas Acho, mas nossas tem uma redes coisa sociais. importante para dizer que é a seguinte: todo esse conteúdo que eu apresentei hoje para vocês, a gente criou um e-book completo com todas as Completinho. informações. Sim. E hoje mesmo, vocês que participaram do evento, vocês vão receber esse e-book completo com todas as informações no e-mail de vocês, tá bom? Sim. Eu vou mandar hoje, daqui a pouquinho eu mando para vocês. E aí, gente, a gente também está super aberto. Eu sei que a Regina teve um problema, não conseguiu entrar antes. Então, Regina, depois se quiser, a gente pode conversar, marcar uma nova apresentação. E também quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente preparou tudo com muito carinho, de uma forma muito especial para vocês. Vamos tirar Então, fotinho? podemos Vai tirar tirar uma foto? foto? Aí Vou é tirar assim, duas ó. fotos. A hora que eu falo, a gente fala across e faz um S bem puxado para a gente sair sorrindo, tá bom? Léo, fala quando A tá gente vai tirar pronto. duas fotos aqui, porque são duas telas, mas vamos lá, a Tá primeira, bom. Gracinha, se você puder abrir a sua câmera. todo mundo Ela tá com sorrindo. problema, ela não consegue. Ah, tá bem. Então tá bom. 1, 2, 3 Ai, e peraí, across. só um minuto. Peraí. Aí, Foi? Agora primeira, a primeira foto, segunda foto. 1, 2, 3 e só um minuto. across. Peraí que eu vou mudar a tela aqui. Agora a segunda tela. Aí, Valeu, gente. Muito Muito, obrigada, muito, muito gente. 10 obrigada. e meia Estamos em à ponto, disposição estamos para a gente encerrando. continuar esse papo. Obrigado. Fechou. Boa sexta-feira para Tchau, todos. gente. Obrigada. Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Tchau, Valeu, tchau. valeu, gente.